Pessoal, mais uma resolução. Primeiro comentário breve, né, que essa questão é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do vestibular, e ela foi anulada, essa questão, em função de ter duas alternativas iguais. A letra D, na verdade não alternativas iguais, mas alternativas que se equivalem. Então a letra D e a letra E, elas se equivalem e elas são, na realidade, a resposta da questão. Então é uma questão com duas respostas, então ela foi anulada. Mas como a questão é uma questão assim que não tem outras contraindicações, né, é uma questão até bem bonita, eu resolvi colocar aqui na lista de resoluções, ok? Considere o pentágono regular de lado 2 e duas de suas diagonais conforme representado na figura abaixo. A área do quadrilátero ABCD é. Então ele quer a área desse quadrilátero aí que eu coloquei na cor verde, ok? Então vou para a resolução. Eu vou ampliar essa figura aqui, né? Eu vou colocá-la um pouco maior para que eu possa usá-la como elementos. Aí vou preencher com alguns dados. Então eu vou colocar a figura de forma mais ampliada. Então essa figura que vai entrar agora já faz parte da resolução, tá? Na questão vinha só essa que vocês estão vendo agora. Então tá aí agora com uma figura um pouco maior para que a gente tenha espaço para fazer algumas anotações. Bom, então o pentágono ele tem lado 2. Então vou começar com isso, né? O lado aqui é 2, isso aqui mede 2, aqui é 2, 2, aqui também 2. E este lado aqui, por sua vez, também 2. E aí eu quero a área desse quadrilátero ABCD que está ali, nessa figura maior, ele está cinza. Bom, esse quadrilátero, ele é um paralelogramo, e a área do paralelogramo coincide com a área do retângulo. A fórmula área, então vai ser igual a base vezes a altura. Então a área igual a base, eu já sei. Olha só, a base está aqui, ó. A base é 2, mas eu não sei a altura. A altura, por sua vez, está aqui, ó. Vou usar esse aqui. Está aqui a altura, que é a distância entre os dois lados opostos. Ok? E aí, como que eu posso descobrir a altura? Até porque se eu descobrir a altura, né, eu jogo aqui e o exercício está pronto. Ok? Então vou pensar o seguinte. Eu tenho aí duas diagonais e eu tenho um pentágono. Eu vou primeiro calcular ou determinar o valor dos ângulos internos, né? Esse ângulo aqui para mim, ó, é um ângulo importante. Se eu tiver como descobrir o valor desse ângulo aqui, ó, isso vai ser uma informação bem valiosa, né? Que é igual a esse, que é igual a esse. O pentágono é regular, né? Então os ângulos internos são todos iguais. E aí como que eu descubro isso? Bom, e tem a fórmula da soma dos ângulos internos, isso para qualquer polígono convexo. Como que é a soma? A soma é dada por 180, que é o valor da soma dos internos do triângulo, 180 vezes o número de lados menos 2 unidades. Até porque cada pentágono, né, eu consigo demarcar cada pentágono, cada polígono, eu consigo demarcar dentro dele sempre 2 unidades a menos do número de lados como triângulos. Se eu tenho um polígono com 7 lados, eu consigo marcar dentro dele 5 triângulos. Se eu tenho um polígono com 6 lados, eu consigo marcar 4 triângulos, assim por diante. Então é 180 vezes o número de lados menos 2. Então nesse caso eu tenho aqui a soma dos ângulos internos
dado por 180 vezes, o número de lados é 5, 5 menos 2, 3, 180 vezes 3, e a soma dos ângulos internos está dando aí 540. Então tenho 540 graus. Como os ângulos internos são todos iguais, se eu pegar esse 540, que é a soma de todos, e dividir por 5, eu tenho o valor em graus de cada ângulo. Então 540 dividido por 5 vai dar 100, dá 500, 40 dá 8, dá 108. Então eu tenho aí 108 graus. Então esse ângulo aqui, ó, ou ainda na figura menor aqui, ó, esse ângulo, 108 graus, que é igual a esse, que é igual a esse, e os demais. Aí pensa comigo, se aqui é 108 e aqui traçando, ó, eu tenho um ângulo reto aqui, ó, ou seja, eu tenho 90 graus, tá passando para cá, ó, 18 graus, certo? Então aqui eu tenho 18, esse ângulo menorzinho aqui, deixa eu botar uma outra cor, aqui ó, esse ângulo azul aqui ó, ele é 18 graus, e esse aqui em cima ó, vai ser 72 graus. Por que isso? Porque tem que somar 180 aqui dentro, né? Aqui tem um ângulo reto, ó. Ok? Então eu consegui esse triângulo, vou até destacar aqui, ó, eu consegui esse triângulo aqui, ó. Então aqui é o H que eu não sei. Aqui eu tenho que é 2, que é o lado do pentágono. Aqui, ó, esse 2 aqui. Eu tenho aqui 18 graus. E aqui eu tenho 72 graus. Ok, e aí como que eu posso descobrir essa altura? Bom, vou usar os conhecimentos trigonométricos. O que é o H para mim? O H, ele pode ser cateto oposto ao ângulo de 72, ou ele pode ser cateto adjacente ao 18. Então, se eu pensar no cateto oposto ao 72, o H, então, ele é cateto oposto aos 72 graus. E o dado que eu conheço, que é o 2, é a hipotenusa. Por que eu preferi usar o H como oposto ao 72? Porque eu percebi nas alternativas que todas elas estão descritas em função do seno. E quem trabalha seno no triângulo retângulo é o cateto oposto com hipotenusa. Então isso já me condicionou a trabalhar o H aqui como cateto oposto ao 72. Para justamente ter a nomenclatura, ou ter esse tipo de cateto oposto, para fazer com que se encaminhe para o seno. E aí então o seno de 72. Então o seno de 72 é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o seno de 72? Pô, esse seno de 72 não tem na tabela, não sei. Não tenho a menor ideia. 72 graus. Igual cateto oposto é o H. E a hipotenusa é 2. Então esse H eu consegui definir, ó. Passa o 2 para lá. 2 vezes o seno de 72 graus é igual ao H. Eu criei esse H para quê? Porque aí eu posso subir e substituir ali em cima. Então a área do paralelogramo vai ser 2 vezes o H que eu acabei de calcular, que é 2 vezes o seno de 72 graus. Então a área aí ficou 2 vezes 2, 4. 4 vezes o seno de 72 graus. E isso está na letra D, que foi o que veio como gabarito oficial quando essa questão foi
colocada. Mas aí, como eu falei, né, a letra E também equivale, a letra E também é correta. Então, eu vou explicar isso. Por que a letra E também é correta? Então, a letra E, ela contém 4 vezes seno de 108. Aí eu vou explicar isso de uma forma bem, vamos dizer assim, didática, mais pedagógica. Eu vou colocar aqui o ciclo trigonométrico. Aqui o eixo dos cossenos, que é o eixo horizontal. Vou colocar aqui o eixo dos senos, que é o que me interessa, o vertical. E aí eu vou marcar aqui os 72 graus. 72 graus, mais ou menos assim a olho, estaria, sei lá, por aqui. Estou chutando. Aqui então, 72 graus. Ou seja, aqui ó, seria 18 graus, para completar o 90. E aí o seno de 72 graus, olha só, é da extremidade, projeta no seno. Esse segmento aqui, ó, em verde, corresponde ao seno de 72 graus. Mas o que acontece é que eu tenho no segundo quadrante um ângulo, olha só, que tem o mesmo seno. Porque a projeção dele, ó, nessa extremidade, ó, a projeção dele também se dá nesse ponto. E que ângulo é esse? Bom, se aqui é 18, aqui também é 18. 18 graus. Como aqui a gente sabe que é 90, 90 com mais 18, adivinha? 108. Então, eu concluo que o seno de 72, embora eu não saiba quanto seja, ele é igual ao seno de 108 graus. Porque a projeção da extremidade do arco de 72 e do arco de 108 acontecem no mesmo ponto. Então a distância aqui é o mesmo, eles têm o mesmo seno, ok? Por isso então que eu fiquei com duas alternativas corretas. O seno de 74 vezes seno de 72 e aqui 4 vezes seno de 108, que são iguais, se equivalem, ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima. Antes de encerrar o vídeo, rapidamente um comentário final. Se eu tivesse feito essa questão de outra forma, utilizando esse ângulo de 108, por exemplo assim, ó, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Então eu posso calcular esta área aqui, ó, pela forma trigonométrica. Rapidinho aqui antes de encerrar o vídeo, ó. Eu sei que tu está com tempo, né? Se tu está estudando, tu tem que dedicar um tempinho para completar o vídeo. Então, esta área aqui, o que vai acontecer? A área do triângulo na forma trigonométrica é um lado vezes o outro lado vezes o seno do ângulo entre eles, que é o 108, sobre 2. Isso é uma forma trigonométrica da área do triângulo. É um lado vezes o outro lado vezes o seno do ângulo entre eles sobre 2. Inclusive tem um exercício aí na lista que aplica essa fórmula. Aí então eu tenho a área do triângulo igual 2 vezes 2, 4. Eu posso cortar esse 2 com esse 2 já, né? Aí eu tenho aí 2 vezes seno de 108. Tá aí, ó. 2 vezes seno de 108. Isso é o triângulo, esse aqui, ó, de baixo. Como aqui em cima eu tenho um outro, ó, aqui eu tenho um outro triângulo que é congruente, mesma área, olha só. Então o que eu faço? Multiplico isso aqui por 2. E aí acaba ficando o quê? 4 vezes seno
de 108 graus. E aí, dessa forma, eu encontraria a letra E. Ok? Então tá aí, né? Bem didático. Espero que vocês tenham aproveitado. E até a próxima.